Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter neste sábado à noite, dia 17 de janeiro de 2025. O Inter já está em Erechim para a terceira rodada do Campeonato Gaúcho e sem o seu comandante. Paulo Pesolano não viajou com a delegação que foi e já está em Erechim. O Inter foi recebido com muita festa pelo seu torcedor. A gente vai mostrar essa chegada colorada no interior do estado para esse jogo de amanhã lá no Colosso da Lagoa. Um time mais uma vez recheado de garotos, mais próximo do que foi na estreia do Campeonato Gaúcho. Tem detalhes importantes na lista de relacionados do Inter, no time que vai para o jogo e informações de mercado. O Inter já está na troca de documentação para anunciar um novo reforço. Os dois zagueiros que foram falados no Internacional nas últimas horas e uma possível transferência do garoto Gabriel Carvalho lá nos Emirados Árabes. O Inter tá de olho, pode impactar nos cofres do Inter. A gente vai falar sobre tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada dos conteúdos por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria da KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO. Tem a oportunidade do aposte e ganhe. Qualquer fezinha, se tu errar ou ganhar, tu vai receber 10 pila de aposta grátis. Vai lá na aba promoções, entra, aceita participar e dá uma brincada, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Inter treinou hoje com portões fechados no CT Parque Gigante e logo depois da atividade a delegação viajou para Erechim, onde amanhã, 18 horas, no Colosso da Lagoa, encara a equipe do Ipiranga. O Inter foi recebido com muita festa pelo seu torcedor que estava lá no hotel da concentração do Inter em Erechim, e o Colorado que está praticamente encaminhado para essa partida de amanhã contra o Ipiranga. Tem que pontuar aqui, Paulo Pesolano não viajou com a delegação, ele ficou em Porto Alegre e vai trabalhar o time principal do Inter que vai para o jogo contra o Inter de Santa Maria no Beira-Rio, muito possivelmente com o time titular para preparar a equipe para o Clássico Grenal, do próximo final de semana, do outro domingo, semana que vem, dia 25, no estádio Beira-Rio. Em relação ao jogo contra o Monson, que a gente viu muitos titulares, jogadores do time principal entrando no segundo tempo ou começando a partida, são muito poucos agora, tá? Os únicos jogadores do principal do Inter que estão relacionados são o lateral direito Brian Aguirre, Bruno Tabata, Juninho e Bruno Henrique, que até não foi relacionado contra o Monson e agora está relacionado. Fora aqueles jogadores que são do elenco principal e já estavam com um grupo de jogadores. A gente está falando do Vitor Gabriel, a gente está falando do Alan Benítez, do Antony. Esses atletas estão, mais uma vez, relacionados para esse jogo de amanhã. O elenco do Inter que está lá em Erechim tem Antony e Ivan, os goleiros, Cleiton Sampaio, o garoto Pedro Cauã, Juninho e Lázaro, os zagueiros, os laterais Brian Aguirre, Alan Benítez e Henrique e Alisson, os volantes e meio-campistas Bruno Tabata, Bruno Henrique, Gustavo Prado, Benjamin Arrim, volante ganês, Alex, Cauã Alves, Iago Noal e João Kempes, e os atacantes Diego Kozer, Carlos Eduardo, João Vitor, João Bezerra e Raikkonen, esses os relacionados do Inter para o jogo de amanhã, 18 horas no Colosso da Lagoa, terceira rodada do Campeonato Gaúcho. O Inter, que tem 2 jogos, 2 vitórias, é o líder do Grupo A da competição, tá? O time do Inter, que deve ser confirmado pelo Esteban Conde, que é o auxiliar uruguaio do Paulo Pesolano, deve ter Antony no gol, Aguirre na lateral direita, Cleiton Sampaio e Juninho à zaga e o Alisson na lateral esquerda. No meio de campo, Bruno Henrique, Benjamin Arrim, Alan Benítez ou Alex, Bruno Tabata e Gustavo Prado, e na frente Raikkonen ou João Bezerra, a tendência que seja o João Bezerra mais uma vez, tá? Gente, indo para informações de mercado, o Inter está acertado com o Shakhtar Donetsk e iniciou neste sábado a troca de documentações para anunciar o reforço Rodrigo Villagra, volante argentino de 24, aliás, faz 25 no mês de fevereiro, camisa 5, que está chegando para ser o titular da posição no Internacional. O Inter já acertou tudo com o CSKA Moscou da Rússia. A gente está falando de $400 mil pelo empréstimo, cerca de 2 milhões e 200 mil reais, e uma obrigação de compra. Caso o Villagra atue 60% dos jogos do Inter na temporada, a partir de 27 ele fica
em definitivo no Beira-Rio, e o Inter tendo que pagar de forma parcelada ao CSKA Moscou da Rússia 4 milhões e 600 mil dólares. A gente tá falando de 24 milhões e 700 mil reais, tá? Então, 2 milhões e 200 pelo empréstimo, 400 milhões de dólares, e 24 milhões e 700 mil reais, quase 25 milhões, para comprar caso ele atue 60% dos jogos do Inter na temporada. Tudo acertado, está chegando ao Beira-Rio e o Inter já iniciou a troca de documentação com a equipe da Rússia, tá? Sobre outros negócios, o Lucas Colar, meu parceiro, trouxe hoje a informação de que o Inter está de olho no Arthur Chaves, zagueiro de 1,87m, 1,88m, de 24 anos, que está no Hoffenheim. Ele ainda tem um contrato extenso até 2029, é um jogador que aparece muito bem no Avaí, vai para a Europa e agora está no futebol alemão. O Inter entende que ele pode ser um bom nome para ser uma opção para a zaga pelo lado direito, tá? É um zagueiro que joga pelo lado preferencialmente direito, tá? E aí teria o Félix Torres, que já chegou, vai ser anunciado, e também o Arthur Chaves. Essa negociação não está acertada, tá? É um nome que o Inter está de olho no mercado. Muita gente me perguntou nas redes sociais ao longo do dia sobre o Juan Jesus, zagueiro que foi muito bem no Inter, depois foi para a Europa, jogou na Roma, na Itália, agora está no Napoli, enfim. Cara, o que eu sei do Juan Jesus é que, se ele voltar para o Brasil, ele priorizaria uma vinda para o Inter. Claro, se aparecer outro clube, o Inter não tiver condições de bancar e de trazer o Juan Jesus, ele vai avaliar outras oportunidades. Mas hoje, a ideia dele não é vir para o Brasil. Ele teve até um episódio lá na Itália de alguns vândalos que entraram no carro dele, na casa dele, enfim, isso mexeu com ele, mas ele também tem preocupação em relação à segurança que poderia ter aqui no Brasil. Então, a ideia, o projeto hoje do Juan Jesus não é voltar para o Brasil, a não ser que pinte uma boa oportunidade de mercado e ele mude de ideia. Mas hoje não é uma ideia e não tem negociação, não tem conversas entre Inter e Juan Jesus para um retorno dele para o estádio Beira-Rio. É importante deixar isso claro para vocês. E eu quero falar aqui também sobre a situação do Gabriel Carvalho, porque lá nos Emirados Árabes foi especulado uma possibilidade de saída do Al-Qadsiya. Ele não está sendo utilizado no clube dos Emirados Árabes, lá são 8 vagas de estrangeiro, tinha uma possibilidade de mudar para 10 vagas, ele está sobrando nessa lista de relacionados, tem uma possibilidade dele ser relacionado para o próximo jogo, tá? Mas o ponto é, para o Inter não seria tão bom, por quê? Uma das cláusulas que tem o Gabriel Carvalho lá no Al-Qadsiya da Arábia Saudita é, se ele jogar 20 partidas, o Inter ganha $1 milhão. Deixa eu até ver quantos jogos tem o Gabriel Carvalho lá agora, tá? Mas são pouquíssimos. Al-Qadsiya. Pra gente ver quantos jogos tem o Gabriel Carvalho. Ele tem, nesse momento, 2 jogos só. 2 jogos só. Ele teria que fazer mais 18 para atingir uma das cláusulas, porque, para quem não lembra, o Inter vende o Gabriel Carvalho por 22 milhões, tá? 16 fixos pro Inter, 99 milhões de reais, e o restante, os outros 6 milhões de dólares, que a gente tá falando de 37 milhões de reais, são em metas, tá? Dá todo o negócio aí 136 milhões de reais. Mas uma das metas é essa de jogar 20 jogos, a tendência é que não saia esse negócio. Se falou que ele iria pro Damak, que é um outro clube lá na Arábia Saudita. Mas o Inter tá aguardando aí, porque já tem garantidos 22 milhões, aliás, 16 milhões, né, dos 22 totais, já tem 16 garantidos, os 99 milhões de reais, quase 100, e tem esses 6 aí de metas para ele atingir, e aí envolve seleção sub-20, se ele for para a seleção principal também, tá, gente? Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar do Colorado aqui no canal. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.